Netuno e Marte chegam ao auge do ciclo no dia 22 de agosto, trazendo à tona os resultados. E agora, será que as ações foram suficientes para vencer as ilusões? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como é o auge, né? Eu vou deixar aqui o vídeo das 3 quadraturas que já se passaram. A gente não viu o início desse ciclo aqui no canal, porque o canal simplesmente não existia. Mas tem falando de cada uma das quadraturas, para a gente entender agora, né, o que vem à tona, o que a gente precisa lidar aí de agora em diante. Lembrando que o Marte representa o campo da ação, né, a força guerreira interior, a raiva, a impulsividade, tudo aquilo que motiva a gente, o desejo, o tesão. É o braço direito do Sol, é aquele que vai realizar as vontades solares, né? Tudo que o Sol quer é o Marte que vai buscar. É a força que a gente utiliza no nosso mundo para modificar a nossa vida. Então está muito atrelada à realização, até ao trabalho, né? Que faz parte também da representação de Marte. Então é importante considerar também não só como as atitudes, né, a forma de agir, mas também esse lado do trabalho. E o Netuno, né, todo mundo aqui que me acompanha há mais tempo no canal já sabe bem o que o Netuno representa: as ilusões, as miragens, as fantasias, as confusões, o entorpecimento, aquela coisa que a gente segue muitas vezes e que não vai dar lugar nenhum. Mas esse é o aspecto desafiador dele enquanto a gente está desenvolvendo a consciência em relação a Netuno. Lembrar que esses planetas, os chamados transpessoais, Urano, Netuno, Plutão, foram descobertos há pouco tempo e a gente lida com eles há pouco tempo, né? Não é que os planetas não existiam, mas o fato deles serem desconhecidos da humanidade, ou melhor dizendo, não desconhecidos, né, mas não ter a certeza de que estavam onde estavam. Havia algo que intrigava os astrólogos antigos e também os astrônomos, que antes era a mesma coisa, mas que a gente só veio descobrir isso depois. E a partir dali, a partir do momento que a gente teve consciência da existência desses outros planetas e que eles passam a receber ali os nomes, né, da sabedoria grega, da sabedoria romana, é que a gente passa a trabalhar com essas consciências e ver a manifestação disso no nosso mundo. Lembrar que nenhum planeta faz nada, como eu sempre falo aqui, mas a gente trabalha com a linguagem simbólica da astrologia, né? Tem esse quê de magia das coisas que se manifestam no nosso mundo sem que a gente saiba exatamente como funciona, né? É o mistério, é a coisa que quase ninguém consegue explicar. E o Netuno e Marte tem uma história complicada pela sabedoria, porque o Marte acaba assassinando o filho de Netuno. Mercúrio também estaria envolvido nessa história, né, da questão ali da enganação, e teve também uma espécie de julgamento. Então Mercúrio entrou como como advogado, e o Marte, na verdade, poderia ter sido induzido pelo próprio Mercúrio. Mas isso tem uma história muito carregada, porque o Netuno jurou vingança. Então a gente passa a entender os aspectos que acontecem entre os dois planetas como desafiadores, porque sempre que essas energias se esbarram, nunca é algo muito positivo. O Marte vem com a impulsividade e o Netuno vem com essa diluição, com essa tentativa, às vezes até de agressão. Isso acaba manifestando, né, quando a gente não tem a consciência, não está atento, a gente acaba manifestando os aspectos de violência. Então é por isso que eu sempre insisto aqui no canal. Quanto mais a gente desenvolver as consciências de Netuno, melhor vai ser. Principalmente porque eu já falei de 2026, né? Não é só esse movimento do Marte, mas o que vem pela frente. Então quanto mais a gente tiver
entendendo as miragens, as ilusões, a necessidade de fuga, que é algo que todos nós precisamos. Ninguém dá conta de ficar no mundo real, por assim dizer, o tempo todo. A atenção tem que vir para a gente não se perder nessas miragens, achar que estava fazendo algo, né? Porque quando a gente vai para a imaginação, se vocês não fizerem esse exercício, façam. É muito fácil você imaginar os cenários mais incríveis possível. Só que quando a gente não realiza, né, não pega isso que é idealizado, que é visualizado na tela mental e trabalha o Marte para alcançar aquilo, fica algo só ilusório. Mas mesmo que a gente faça só no mundo da imaginação, vocês vão perceber que já causa uma expectativa. E é nesse sentido que o Netuno bate, porque ele causa desilusão, ele causa o dissabor. Quando a gente não está ali, né, verificando o curso, prestando atenção para onde a gente está partindo. Então é por isso que é importante considerar todos esses aspectos. As datas do ciclo, né, esse ciclo começou no dia 18 de maio de 2022, então já é um movimento antigo, né? No dia 12 de outubro e no dia 19 do 11 teve a primeira e a segunda quadratura. A terceira veio só no dia 14 de março de 2023, porque, né, o Marte estava retrógrado, o Netuno estava retrógrado, então tem uma demora. O auge agora no dia 22 do 8, momento da colheita, da gente ver os resultados, né, a partir da oposição. O ciclo começa a fechar no dia 29 de dezembro de 2023, em um novo ciclo, né? Um fim desse atual e o início de um novo no dia 29 de abril de 2024. Então vai ser mais de 2 anos trabalhando com essas energias. Então o potencial, né? Desde que a gente saiba lidar, desde que a gente saiba atuar, pode trazer algo positivo, porque eu gosto sempre de lembrar que o Netuno também não é só desafio, né? Tem o amor incondicional, tem a sensibilidade, a empatia, a compaixão, na capacidade da gente se colocar no lugar do outro, algo que está muito em falta hoje em dia. E também da gente usar esse cenário imaginativo, o reino místico dele, fantástico, mágico, positivamente. A única coisa que a gente não pode é se perder nas miragens, nas ilusões que ele lança. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali, o que a gente precisa lidar. Então essa é a mandala do momento em que Netuno e Marte formam um aspecto de oposição, né, marcando o auge do ciclo entre os dois planetas no dia 22 de agosto, às 17h33 do horário de Brasília. Mapa traçado aqui para Contagem. O Netuno a 26 graus de Peixes, ainda retrógrado, e o Marte a 26 graus de Virgem, formando o aspecto exato de oposição. A gente vai ver que, né, o momento do auge do ciclo que foi iniciado lá no dia 18 de maio de 2022. O ciclo ainda não se encerrou, só se encerra em 2024. Mas a gente precisa ter aí a atenção agora, observar quais foram os resultados que nós alcançamos, ver, né, de fato o que esse Marte trouxe, né, dentro daquilo que tinha sido falado nas 3 quadraturas, que era o momento ali de desenvolvimento entre as energias e que isso podia representar os desafios, né, principalmente para o campo da ação, considerando o Netuno uma força que a gente ainda está aprendendo a lidar. Eu gosto sempre de chamar atenção para isso e é por isso que eu sempre alerto das ilusões, miragens, confusões, o papo que vocês já estão bem acostumados aqui no A Sua Libertação. Por quê? Porque agora fica óbvio, né, evidente os resultados. Se a gente desenvolveu no campo de Marte, né, nas ações, na força guerreira interior, no impulso que a gente precisa para realização, para alcançar as coisas, se a gente soube trabalhar com os aspectos de imaginação, de fantasia, as miragens, né, os entorpecimentos do reino fantástico do Netuno, mas mesmo assim a gente não perdeu o contato com a realidade, ou seja, não deslumbrou demais, os resultados vão começar a aparecer a partir de agora. É o momento da colheita. Se a gente se perdeu também, né? Nossa, eu comecei isso aqui, né, lá em maio, eu estava pensando que ia dar em outro lugar, onde eu cheguei não tem nada a ver com o que eu tinha imaginado.
ou ainda não, completamente diluído isso, né? Não foi para frente, minhas expectativas, as minhas ações, tudo se perdeu. É um resultado, é um momento que a gente precisa olhar com atenção mesmo para o que teve de resultado, para aquilo que vem à tona, o que vai ser mostrado no ciclo entre os dois, né? No momento da oposição, e ver se a gente precisa corrigir o curso, se ainda dá tempo, se a gente precisa trabalhar mais o lado imaginativo e sensível do campo da ação, ou seja, buscar criatividade, né? Porque o Marte está ali em Virgem, ele está muito apegado ao detalhe, à energia mais analítica, crítica, com tendência à perfeição e assim vai. Então, se a gente trouxer um pouco mais dessa coisa netuniana, fantasiosa, né, de imaginação, de criação, de reino fantástico, que eu gosto de chamar de um certo ar de misticismo, até de transcendência, uma coisa mais que envolve, né, que sai do âmbito da matéria, que vai além desse nosso mundo. Isso pode ser uma complementação para o Marte, que está muito técnico, está muito preso ali à rotina, aos roteiros que o Virgem cria ali, que faz com que ele siga, né, as listas infindáveis de tarefas. Isso pode ajudar. Assim como também o amor incondicional, né? Por que não? Só que se do outro lado a gente tem o Marte que estava fazendo as coisas ali, que foi só na ilusão e acabou não colocando na prática mesmo, né? Porque a gente está falando aqui agora do Marte passando no signo de Terra. Então é mais objetivo, é mais cético até. É difícil acreditar essas miragens, essas ilusões tenham trazido resultado até, porque ele vai ficar duvidando, né? Vai querer colocar aquilo ali à prova, que é meio que a energia do signo por onde ele está passando. Só que além disso, né, além do próprio Netuno e Marte, que traz aquele jogo de oposição, que é um aspecto que eu gosto de chamar de gangorra, que ora oscila para cá, ora oscila para lá, não é que o Netuno vai para o lado do Marte, né? Não tem isso. O planeta mais lento influencia o mais rápido. Então aqui o Marte sente a influência de Netuno, até por isso que é colocado como Netuno oposição Marte e não Marte oposição Netuno. Então aqui a influência de Netuno sobre Marte se torna ainda mais intensa. Então Marte oscila para o lado do Netuno, para o lado pode ser para a ilusão, ou para o lado da imaginação, da sensibilidade, ou para o lado do detalhe aqui, do Virgem. Não, vou seguir o método, vou organizado que vai dar certo e assim vai. Só que além disso, o Marte tem ainda um trígono com Urano, ainda 3 graus, né? Muito perto, muito próximo. Então, além da violência, né, da agressividade que o Netuno traz para o Marte, como eu já falei outras vezes, a história da sabedoria grega entre os dois é complexa, isso traz uma agressividade. O Netuno, toda vez que ele se encontra, é como se ele tentasse se vingar do Marte por ter assassinado seu filho. Então aqui, além disso, traz um impulso de imprevisibilidade, de rebeldia, de transgressão, de querer ser mais livre. Ou seja, né, no campo da ação agora está o quê? Está lá o Netuno puxando para o lado, né, mais entorpecido, mais, às vezes até de necessidades de fuga. O Urano está ali em trígono, é uma energia fluente, mas ainda assim está fazendo um papel importante ali de tentar libertar esse Marte para o campo da ação, para a gente ser mais livre para realizar. Só que isso traz uma impulsividade muito grande, uma imprevisibilidade, que eu já tinha até falado antes quando, né, eles fizeram a quadratura. Mas aqui o principal é que essa é uma energia cômoda, de um trígono, de uma linha azul que todo mundo gosta, e para a gente aproveitar é preciso colocar isso na prática de própria vontade, né? Não vai acontecer nada. Se vocês ficarem esperando que caia do céu, a única coisa que vai cair é essa oposição aqui, porque aí sim é um aspecto incômodo e aí sim todo mundo tem que tomar atitude, não dá para ignorar. Não bastasse isso, a gente tem também o Marte fazendo um trígono com Plutão. Opa! Então a gente tem o Netuno,
Urano e agora o Plutão, ou seja, os três transpessoais estão influenciando o campo de Marte, o campo da ação. E nesse momento, né, vai ficar difícil até da gente entender as atitudes, porque a gente está falando de movimentos que estão além do individual, além da compreensão que a princípio a gente tem daquilo que é a nossa forma de agir. Agora o Plutão também pede, né, por mais que seja um trígono, que sejam feitas as limpezas, as purgas necessárias, né, as transformações, a destruição aquilo que vinha sendo plantado no Netuno e Marte, pode chegar aqui agora e não dá nada, não dá resultado nenhum, porque o Plutão está mostrando, né, está expondo aquilo que estava oculto. Aí nós vamos ver que a coisa não está fácil para o Marte, porque Marte trígono Urano, Marte trígono Plutão, Plutão trígono Urano, Urano trígono Plutão e Plutão sextil Netuno. Então, são aspectos, né, forma aqui esse grande trígono, que é uma das formações que é considerada de muita facilidade para quem tem isso no mapa natal. Já fica aí até a dica para vocês correrem e olhar as mandalas. Mas, nesse caso aqui, o que isso vai acarretar é que para a gente perceber todos esses temas que eu estou falando de Netuno, a gente vai ter que se esforçar mais. Para a gente fazer essa limpeza e talvez tentar dissipar essa névoa que ele traz para o Marte, né? Porque vamos imaginar que a gente está navegando no mar. Ele lança a névoa para tentar afundar o barco onde está o Marte. O Marte é o guerreiro. Marte ia tentando ali atravessar, né? Os oceanos, é como se ele fosse aqui Ulisses, né, tentando navegar, e o Netuno está tentando fazer com que ele se perca, bata no iceberg, afunde a sua embarcação. Aí o Plutão, né, tá ali, olha, né, dissipa, né, ele meio que fala, vamos dissipar essa névoa aí para pelo menos você enxergar. E o Urano tá com essa impulsividade, aumentando toda essa força aqui para o Marte simplesmente agir mais livre. E nós não temos a ajuda de algum planeta, por exemplo, um Saturno aqui. Então, o que acontece? Né? A gente tem que se esforçar ainda mais para enxergar, além dessa névoa de Netuno, além disso que está lançado no Marte, e tentar atravessar todos esses desafios aqui, que são muitos, né? Momento do auge que tudo vem à tona de uma maneira bem intensa, bem poderosa. E eu não vou considerar aqui que o Netuno ainda está fazendo quadratura com os nodos, né? Essa é uma história já que a gente já falou aqui no canal. Mas também influenciaria aqui para o Marte, né? Essa limpeza toda que continua. A gente tem também o Mercúrio prestes a iniciar a retrogradação nesse dia. Então, às vezes, as ideias, a comunicação também não está facilitada porque ele está prestes a mudar o movimento. Isso também adiciona ainda mais lenha na fogueira, por assim dizer. O ascendente cai a 27 graus de Aquário, então pede que a gente olhe para o coletivo, né, para os grupos do qual a gente faz parte. Traga também a diversidade, a excentricidade, uma energia mais racional, mais intelectual, pode ser que ajude a gente a lidar com essa pressão toda em cima do Marte. Né? Esse é um dia que provavelmente a agressividade, a gente vai notar isso na vida pública, né? A agressividade, a violência, as ações, as atitudes que não dão em nada, então muita coisa meio desconexa aí nesse dia. E o signo de Aquário pede mais essa parte intelectual, considerar também as excentricidades, a inovação, tecnologia, empreendimentos, né? Coisas que possam beneficiar os grupos. Ou seja, uma forma que me ocorreu aqui agora da gente lidar com tudo isso é se a gente focar no bem comum, nem que seja dos grupos do qual a gente faz parte. Então pode ser que atitudes que tendem a beneficiar os coletivos sejam essas que vão trazer, por exemplo, o amor incondicional do Netuno, fazer transcender essa eterna luta entre os dois, ou pelo menos com que a gente não se envolva nessa treta dos deuses, por assim dizer, e conseguir passar de uma forma mais amena possível, e que dê os resultados e que não se cause aí um dissabor, uma desilusão. Lá no meio do céu, a bússola está o Escorpião, né?
a vida pública, carreira. Então tem muita eletricidade, profundidade, passionalidade, é mais subjetivo, a lua vai estar passando ali também. Então, publicamente traz o quê? Um potencial da gente curar essas dores, essas mágoas que não vão resolver a história, né, mítica entre os deuses aí, entre Netuno e Marte, mas talvez possa ajudar a gente a não cair nessa mesma questão. Escorpião também é o espelho d'água, como eu sempre gosto de lembrar, então a gente precisa aprofundar, olhar para aquilo que está na profundidade, tentar mergulhar o mais fundo possível e evitar ficar ali na superfície da coisa. Ou seja, aqui vocês já veem que a gente está lidando dessa forma porque envolve o Plutão e o Escorpião é o signo regido por ele. Mesmo que a gente quisesse não aprofundar, não tem jeito. Isso vai ser esperado dessas atitudes que envolvem Netuno e Marte. Na vida pública, na carreira, na profissão, a gente vai ter que lidar com isso. E a capacidade ali de renascer das cinzas a partir das crises, das situações difíceis, né? Como eu sempre falo, tudo causa muita dor quando fala de Plutão, quando fala de Escorpião também. Mas ali está o potencial curador de coisas do passado que muitas vezes estão impedindo a gente de progredir segundo essas energias que estão desenhadas aqui para o campo de Marte. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala a princípio, né? Vamos manter aí a atenção, os radares ligados a 1000% para a gente não se perder nos oceanos quase infinitos de Netuno. Além do Netuno, a gente viu lá que tem aspecto com Urano, com Plutão, Mercúrio tá quase ali em conjunção exata, né? E tá para iniciar a retrogradação. Além disso, também a gente viu que Plutão e Netuno têm um sextil, né, um aspecto muito forte. Plutão e Urano também formam um trígono. Então forma ali, né, tá fechado o aspecto, as energias que estão em cima do Marte trazendo muita pressão. O Marte que já está lidando com a necessidade de organização, o apego à perfeição, ao detalhe, de acabar muitas vezes não realizando aquilo que se propunha, porque está no signo de Virgem. Então ainda traz mais essas cargas todas para a gente considerar no campo da ação. E ver também essa questão da raiva, né? Porque como eu falei lá no início, o Netuno tende a aflorar uma agressividade, uma violência no Marte, que quer partir para o conflito. Né? Vamos pensar que pela sabedoria é um jogo de sobrevivência. Um está tentando se vingar do outro, então o outro está no modo de sobrevivência. E até por isso que a gente acaba manifestando esses aspectos mais agressivos, mais violentos, às vezes até mesmo na comunicação. Induzido pelo quê? Pela miragem, pela ilusão, por algo que não existe a princípio. Mas é nesse sentido que a gente precisa ter o radar aí a 1000%, porque se a gente olha para onde a gente está seguindo, de acordo com a energia aqui do Marte, né? Vamos fazendo ali sempre olhar para a própria realidade. Então eu criei o cenário na minha mente, isso é necessário, a gente precisa imaginar, a gente precisa dessa criatividade para dar conta de uma série de desafios, só que também a gente precisa alinhar as duas coisas. Então eu imagino, mas eu tomo atitude, eu vou, né, dentro daquilo que eu planejei, vamos pensar no signo de Virgem, dentro daquele roteiro, dentro daquela lista de tarefas ali, eu vou seguindo as etapas que as chances de se perder são menores, principalmente se eu não embarcar no mundo só fantástico do Netuno. E ali também, como eu mostrei na mandala, né, a chance da gente olhar para isso que o Plutão muitas vezes está expondo, né? Aí a gente precisa fazer isso de maneira ativa, porque é um trígono, é a linha azul que todo mundo gosta, mas a gente precisa ir lá e ativamente provocar essa energia, porque senão a gente vai sentir só a oposição ali, a gangorra, que ora o Marte cai para o lado do Netuno, né? Então vamos pensar ali no balanço da água, como a gente está usando a metáfora da navegação, vamos pensar no balanço da água, aí uma hora o Marte pende para o lado do Netuno, então se perde no oceano, quase se afoga. Por outro lado, ele está ali na Terra, né? No signo de Virgem, então fica muito
terra, muito árido e acaba perdendo ali, não conseguindo complementar. O jogo da oposição, o ideal é que a gente equilibre os dois lados para conseguir aproveitar o que tem de bom, mas isso é um trabalho quase que contínuo. Então ali, né, até dias antes da oposição exata, lá para o dia 20, por exemplo, a gente já vai sentir esse efeito do Netuno e Marte. Então o que a gente precisa fazer? Não pode perder o contato com a própria realidade. O que está acontecendo na sua vida? O que aconteceu durante a conjunção? Ou a partir da conjunção? E o que aconteceu após as 3 quadraturas, né? As datas estão aqui para ajudar, mas é preciso fazer esse esforço de olhar e principalmente ver, porque os resultados, como eu sempre falo aqui, fica claro aquilo que foi feito, aquilo que deu frutos ou que ainda precisa ser aplicado no sentido de realização, porque o fim acontece somente lá no dia 29 de abril de 2024. Então a gente tem um tempo enorme. Aí vocês podem pensar, tá, mas e daí? Eu não quero mexer com isso. Para mim pouco importa. O que foi iniciado lá em maio de 2022 não deu resultado algum. Foi um desperdício, a sensação de frustração, que é o que eu destaco aqui sempre, que é o que causa mais incômodo. Eu não consigo lidar com a frustração, me quebra, eu perco a vontade, eu não quero sair do lugar. Então essa é a principal armadilha do Netuno, né? Porque te desmotiva. E a dificuldade da gente lidar com essa frustração, porque foi tão gostoso, foi, né, prazeroso até, entorpecedor imaginar que a gente estava fazendo um monte de coisa que na real a gente não estava. E aí onde dá a sensação de quebrar a cara, de cair no chão e a dificuldade da gente levantar a partir dali. Por quê? Ainda que tenha todos esses cuidados, ainda assim o Netuno vai dar uma diluída no Marte. Então as ações que a gente tinha planejado, a forma de agir, às vezes estava colocando muita força ali e agora vai ter a sensação de que não deu em nada, porque esse Marte aí simplesmente foi diluído pelo Netuno. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? Insisto aqui, e às vezes fica parecendo que eu até não incentivo a gente a sonhar, a procurar, né, essas dádivas do Netuno que são muito mais sensoriais, que são sensíveis, umas correntes que estão além até daquilo que a gente pode compreender por conta disso. Mas o principal é para que a gente zele pelo caminho, né? Tá sempre ali corrigindo. A metáfora da navegação é muito boa por isso, porque a gente tem que estar de olho no curso que foi traçado, se a embarcação está seguindo ali conforme tinha sido planejado para chegar onde a gente imaginava. Porque senão a gente tem que ir fazendo as correções. Agora o que não pode é simplesmente se perder na névoa, né? Ouvir o canto das sereias, embarcar ali na viagem, quando vê chegou num lugar que não tinha nada a ver com aquilo que foi traçado. E aí que dá a sensação de frustração, de desilusão, de que a gente se perdeu. Demais. Quando a gente está usando positivamente, é o amor incondicional, é um oceano quase infinito, são dádivas muito boas, muito gostosas, coisas que podem ajudar de diversas formas, principalmente criatividade, imaginação, fantasia, ou mesmo a questão mais espiritual, que eu falo pouco até do Netuno, mas tem esse lado também. A gente pode sentir uma maior necessidade de agir por esses lados do que só alcançar os objetivos, as metas, essa coisa que é mais terra, né? Mais material do que a própria representação da transcendência, esse palavrão maravilhoso aí que o Netuno traz, que é a capacidade da gente ir além dos limites daquilo que a gente está condicionado, mesmo que seja no campo da ação. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais dos potenciais de Netuno e Marte, como que o mapa natal vai ser afetado, se quiser também fazer o seu mapa, tem o link para me chamar no WhatsApp e marcar a sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo, e que ela zele por nós sempre, principalmente com o amor incondicional de Netuno.